gente. Então, irmãos, a palavra do Senhor, que fica no livro de 2 Reis, vai nos dizer assim, ó. Eliseu revela os planos do rei da Síria. Olha só, irmãos, por isso é que vale a pena nós servir o Senhor, porque nada, a conspiração do adversário, irmão, não fica oculto diante de um Deus todo-poderoso. E aí, o que Deus faz? O Senhor revela os planos do adversário, que é para nós ficarmos o quê? Vigilantes, para nós ficarmos, irmãos, de olho naquilo que está à nossa volta, que é para nós não perder a visão e nem o foco. Aí vai dizer assim, irmãos, ó, o 13, vamos ler o 13. E ele disse, vai ver onde ele está, para que eu mande prendê-lo, e fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Tá vendo aí, irmãos? Então, maior é o exército de Deus que está conosco do que o exército do adversário. Porque o adversário, irmãos, ele faz uma arruaça assim, sabe? Para nós nos amedrontar, para nós ficarmos com medo, para nós desacreditar que Deus vai estar conosco. Aí quando nós fica com medo, irmão, a nossa tendência é recuar. Aí por que tem muitas pessoas que dizem assim, eu não vou, né, pagar um preço por fulano de tal, que é uma pessoa que está oprimido, porque vai ter medo das ameaças do adversário, irmão. Mas o adversário, ele é um perdedor, ele é um derrotado, porque Jesus é quem derrota Satanás, irmãos. Nós, em si, com as nossas forças, nós não conseguimos. Mas quando nós servimos a Cristo, com a nossa fidelidade a Deus, irmãos, o Senhor faz acontecer grandes coisas e grandes milagres na nossa vida. Então, por isso, irmãos, que vale a pena nós ficarmos firmes diante das situações, diante das lutas, porque quando o inimigo armar algo contra nós, armar algo contra a nossa família, aí Jesus vem e nos revela para nós, irmãos, os planos do adversário. E aqui não foi diferente, porque quando o povo de Deus, irmãos, estava ali, né, em busca de algo, aí o adversário, ele enviou várias pessoas para cercar a cidade. E ali estava, a cidade do Senhor estava sendo cercado, o povo de Deus estava sendo cercado. Se eles, irmãos, já tivessem ficado com medo ali, né? Porque é por isso que tem um ditado popular que diz que tem muitas pessoas que correm do bicho antes de ver ele, né? Basta ouvir os passos dele, ou basta ouvir os ventos, aí já começa a se afastar da presença de Deus. Aí começa, irmãos, colocar o impedimento. Eu não vou para a igreja, porque parece que quanto mais eu vou para a igreja, mais as coisas ficam difíceis. Vocês já viram essa expressão? Então a gente já presenciou pessoas falando assim com a gente. Então, irmãos, quando nós percebermos que as coisas estão mais difíceis, é porque o Senhor está trabalhando para nós alcançar os nossos objetivos. E aí quando, irmãos, nós iniciarmos a nossa caminhada com Cristo, nós vamos iniciar, irmãos, sabendo que na caminhada nós vamos andar descalço. Vai ter momento, irmãos, que você vai estar descalço. Aleluia. Vai ter momento que você vai pisar no espinho. Vai ter momento, irmãos, que o teu sorriso vai de uma orelha na outra. Porque a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo. O que é o bom ânimo que o Senhor fala para nós, irmãos? O nosso bom ânimo, irmãos, é nós não desanimar com as aflições, com as angústias dessa vida. Aí, irmãos, quando aquele povo cercaram a cidade, aí muitas pessoas poderiam ficar de braços cruzados, aguardando os ataques do adversário. Aí é onde, irmãos, nós temos que buscar um revestimento. Porque se o adversário, irmão, descobrir a tua fraqueza, todas as vezes que você começar a se levantar na presença de Deus, ele vai querer te derrubar. Entende? Então, quando você, irmãos, demonstrar para o adversário que você não é frouxo, que você não tem medo das ameaças, aí Deus vai preparar, irmãos, a mesa para nós. Então, a mesa, irmãos, a palavra de Deus diz, irmãos, que quando, naquele tempo que Jesus estava com os discípulos, ele disse, passemos para outra margem. Quando eles foram passar para outra margem, irmãos, veio os ventos. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que o Senhor, ele estava na polpa do barco. Ele estava descansando, irmãos, porque ali o Senhor já havia pregado o dia todo. Aí tinha multidão, irmãos, que passou o dia com Jesus. Aí aquela multidão, eles foram, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eles saíram, foi despedido pelo Senhor. E aí quando eles chegaram numa certa altura do barco, dentro do barco, os discípulos com Jesus,